dia! Mais um dia você acordou. Estenda suas mãos para receber o que Deus tem para você essa manhã. Tudo que Deus tem te prometido está a caminho. Espera um pouco. Por mais que você não acredite que Deus vai fazer, Ele manda te dizer: acalma teu coração, aquieta-te. Estou eu trazendo um tempo novo. Tenha fé e tenha esperança que as minhas promessas se cumprirão na tua vida. Às vezes, parecem demorar as bênçãos que Deus tem para nós, mas saiba que elas vêm no tempo certo e que Deus, quando é a hora oportuna, não há nada nem ninguém que possa atrapalhar a dupla honra sobre mim e sobre você. Então erga as suas mãos e declare: o meu Redentor vive, o meu Deus está de pé, Ele trabalha pela minha vida e Ele há de cumprir os seus propósitos em mim. Hoje é segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. E não esqueça, hoje, meio-dia, pelo canal do YouTube, nós vamos iniciar o nosso jejum de Daniel, a nossa oração profética de meio-dia, clamando para que Deus nos liberte, nos abençoe e multiplique aquilo que nós temos em nossas mãos. Então marca aí e a partir de agora nós não vamos comer refrigerante, carne vermelha, nem chocolate. Livro de João, capítulo 21, diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que ele era Jesus. E ele lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. E Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, e a rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Então Jesus pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Observe que os discípulos
estavam sofrendo a perda de Jesus. Todos ali na cidade comentavam sobre o sacrifício, a crucificação. Jesus era a história do momento. E os discípulos meio que perdidos, porque Jesus havia prometido estar sempre no meio deles. Mas agora eles se deparam com a crucificação do Mestre. E o que fazer, já que o Mestre, o Senhor que eles tanto acreditavam, havia sido morto? Com certeza, os discípulos também comentavam entre si: será que ele cumprirá aquilo que prometeu a nós? Será que Jesus verdadeiramente vai ressuscitar? E a Bíblia diz que Jesus começa a se manifestar aos seus discípulos. Então, pela terceira vez de manifestação, os discípulos estão no mar do Tiberíades. E ali estavam alguns dos discípulos juntos. O que me chama a atenção é que Jesus sempre escolhe uma pessoa em si para que ele se manifeste. Jesus, na maioria das vezes, vai ter experiências diferentes com Pedro, que ele não teve com Tomé, que ele não teve com Natanael, que ele não teve com os demais. É como se Pedro entendesse mais a linguagem espiritual daquele tempo, da visão em Deus, da presença do Senhor. A gente vê que Pedro, ele é falado por João, por Marcos, por Lucas. Pedro anda sobre as águas. Pedro está lavando as redes porque não pegou nada. E aqui também, Pedro, ele recebe a voz do Senhor perto do seu ouvido, falando com ele tantas vezes na Bíblia. Pedro olha para os discípulos e ele diz: olha, galera, estou indo pescar. Os discípulos olham uns para os outros e dizem: Pedro, se tu vai pescar, a gente também vai. No mínimo, vamos aprender com Pedro, né? Como se pega um bom peixe. Deve com certeza ter acontecido uma piada entre os discípulos. Então, eles entraram no barco. Pedro era especialista em pescaria. Mas sabe o que aconteceu naquela noite? Pedro não pegou nada. Os discípulos não pegaram nada. Tem horas que a gente não pega nada. Mas o segredo é continuar confiando no Senhor. Porque com peixe ou sem peixe, o nome dele era Pedro. Com peixe ou sem peixe, o meu nome é Virgínia. Com peixe ou sem peixe, o nome de você que me escuta é o nome que Deus te deu. Então, na hora do Senhor, ele vai te honrar. A Bíblia diz que de manhã cedo, o sol estava nascendo. Jesus estava onde? Andando na praia. Querido, Jesus sempre está andando naquele lugar que você acha que não tem mais jeito. Jesus sempre chega na situação que todos acharam que já está perdido. Jesus sempre vai se manifestar quando todos disserem que não. Os discípulos não pegaram um peixe e eles estavam tristes, pensativos. Poxa, perdemos uma noite de sono, voltamos para a praia e nada. Mas de repente, alguém se aproxima deles e pergunta: ei, vocês têm alguma coisa para comer aí? Tenho certeza que os discípulos nem olharam para a cara daquele homem. Só responderam: não, a gente não tem nada não. E aí, aquela voz mansa e suave de Jesus fala: joguem a rede do lado direito do barco de vocês. Essa manhã, não importa o que você já perdeu, não importa quantas vezes você errou, caiu, se levantou, Jesus está dizendo: lança a rede de novo. Lance a rede de novo. Os discípulos, eles simplesmente ouviram a voz daquele homem que para eles era estranho, porque eles não identificaram que era Jesus. Mas eles estavam tão tristes, querendo tanto pegar peixe, que eles lançaram a rede. E quando eles lançaram, eles não podiam pegar aquela rede. De tanto peixe que estava ali. Eu quero te dizer hoje, começando mais uma semana,
começando um jejum, na campanha da multiplicação, que você mais uma vez vai ouvir a voz do Senhor. Você vai lançar a rede, você vai colocar esse barco em alto mar e você vai pegar tanto peixe que você vai se admirar. Aí quando as redes se enchem de peixe, o discípulo que Jesus amava, que a gente sabe que é João, chega para Pedro e fala: Pedro, é o Senhor. A gente não reconheceu, é Jesus. Quando Pedro escuta isso, Pedro, mais uma vez, ele me faz ficar admirada com a sua atitude. Pedro pula na água, porque ele estava sem túnica. Ele se lançou ao mar e ele foi nadando até onde Jesus estava. Os outros discípulos vieram puxar o barco porque não queriam perder os peixes. Mas Pedro foi a nado, esperando logo receber um abraço do Mestre, aquele que sempre providenciava o que ele precisava. E a Bíblia diz que os demais discípulos vieram puxando o barco cheio de peixes. Na verdade, uns 90 metros da margem era onde eles estavam. E o barco estava tão cheio que a Bíblia vai dizer 153 grandes peixes. Hoje nós vamos começar o jejum. E levanta a tua mão porque eu quero profetizar. 153 dias de muito milagre, de muita multiplicação, de muita resposta, de muita bênção, de muita alegria. Pode ser que você começou essa campanha sem peixe na rede, sem expectativa, sem fé, sem ver nada, mas o Senhor manda te dizer: 153 grandes peixes que você vai pegar significam 153 dias de vitória, 153 dias de milagre, 153 dias onde você vai ver a mão do Senhor se mover ao teu favor. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos chegam na beira da praia, já tinha brasa, peixe sendo assado e pão. Jesus, no final desse jejum, e dentro dos 153 dias, ele vai preparar um banquete para você. Aonde você menos espera, Deus vai te surpreender. Você vai voltar para aquele emprego que você saiu porque você foi injustiçado. Aquilo que o teu sócio roubou de você vai ser devolvido. Tudo aquilo que foi tirado de você injustamente, Deus vai trazer de volta para as suas mãos. Esse é mês de multiplicação. Então se prepare, que Deus, ele escolheu o mês de setembro. E dentro dessa consagração à nossa vida para nos abençoar. Nenhum dos discípulos queriam perguntar: quem é esse homem? Porque eles sabiam que era Jesus. Jesus pegou o pão, deu a eles, pegou o peixe, deu a eles, e essa foi a terceira vez que Jesus se manifesta após ter ressuscitado. Eu quero declarar essa manhã que Jesus, dentro de 153 dias, vai te honrar. Que você será aquela pessoa que, assim como Pedro, vai experimentar os milagres do Senhor. E que você também, durante os 153 dias, você vai enviar essa palavra para quantas pessoas você puder diariamente. E o Espírito Santo vai transbordar a tua vida, vai te honrar. A partir de hoje, todos os nomes escritos aqui embaixo desse vídeo, que o Senhor venha prosperar. Eu declaro uma grande multiplicação e um novo tempo de Deus agindo sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus. Não esqueça que durante todo o mês de setembro até o dia 8 de outubro, você poderá enviar o nome da sua família para o nosso e-mail, com os pedidos de oração. Os nomes serão colocados no Muro das Lamentações em Israel. Quero deixar o teu nome lá. Os pedidos de oração serão queimados em Jerusalém. E eu sei que Deus fará algo grande na sua vida. E o mesmo ato profético que um dia fiz para mim, eu quero levar o seu ali no jardim do Getsemane.
Então faça o seu voto. Se torne um dizimista do ministério esse mês. Se torne um ofertante, porque o seu comprovante que você vai enviar para o e-mail, eu vou fazer um ato profético no Getsemane para o Senhor prosperar você. A conta do ministério é agência 0108, conta 13007019, dígito 4. O CNPJ, que também é o Pix, é 40 358-687, 1000 ao contrário, 56. No dia que eu deixei uma oferta em Israel, a minha vida mudou completamente. Eu quero levar o teu comprovante de oferta, voto e dízimos, consagrar no Getsemane, onde nós vamos estar adorando o nome do Senhor e declarar uma grande multiplicação também na tua vida financeira. Não esquece, meio-dia, eu espero você no canal do YouTube Virgínia Arruda, no canal do YouTube A Palavra do Dia e no canal do YouTube Orações Poderosas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.